Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Cádia. O meu nome é Leonardo Gaspar e eu estou aqui para vos falar das novidades do SolidCAM para o ano 2025. Então, sem mais demoras, e para começar, uma das novidades que vamos ter para o SolidCAM este ano é a possibilidade de criar projetos de CAM em modo peça. E o que é que isto significa? Que conseguimos criar um projeto externo como já conseguíamos antes em modo assembly, ou seja, com um fecheiro PRZ. Neste caso, e para facilitar também a integração de utilizadores que tenham licenças de SolidWorks Parts Only, vamos conseguir trabalhar também em modo part e mais concretamente em multibody. Okay? Outra das novidades prende-se com algo que já é muito pedido pelos utilizadores de SolidCAM há anos, tem a ver com a formulação da criação do stock em forma de cilindro, visto que anteriormente era, de certa forma, algo restrita em termos de funcionalidades. Como é que isto vai funcionar? Em primeiro lugar, vamos conseguir criar o cilindro ou a nossa barra através de vários sistemas de coordenadas e em vários eixos diferentes. Para vos mostrar isto, é nada mais fácil do que efetivamente mostrar em utilização. Neste caso, vou-vos mostrar um pequeno vídeo que acaba por ser mais fácil. Ok. Em primeiro lugar, para ativarmos este novo modo de criação de estoque através do novo cilindro, vamos ter que ir às definições, miscelâneos beta options, ou opções em beta, e ativar aqui New Cylinder Stock. Okay? Isto é algo que ainda está em beta, mas já está funcional. Ok. Posto isto, como é que vamos então criar este cilindro novo? Tal como vos disse, conseguem utilizar vários sistemas de coordenadas, várias origens. Têm também a possibilidade de utilizar vários eixos. Okay? E para além disso, conseguimos ter também dois modos diferentes para criar. Conseguimos criar através da seleção do nosso target e através da opção Minimum Stock Diameter. Okay? Como estão a ver aqui, o SolidCAM automaticamente vai criar uma barra cilíndrica, um cilindro, em torno da nossa peça e através do eixo que estamos a selecionar. Este cilindro vai ter a dimensão mínima para conseguirmos maquinar a peça. E se repararem bem, o sistema de coordenadas não está ao centro da peça, nem pouco mais ou menos. O que é que isto significa? Que o SolidCAM está a analisar o modelo e está a definir o cilindro mínimo para conseguirmos maquinar então a peça. Okay? Ativando esta opção, conseguimos também dar-lhe depois um offset diferente em termos de diâmetro, comprimento e até o furo no meio. Algo de certa forma era o que nós já tínhamos também no cilindro anterior, ok? Como estão a ver aqui, vamos ter então também a possibilidade de depois deslocar o cilindro para cima ou para baixo. Conseguimos também dar o offset direto, conseguimos também dar o tamanho da barra, ok? Como estão a ver aqui no vídeo. E automaticamente este offset no diâmetro externo vai ser atualizado. Okay? O que é que vai acontecer? Vamos ter muito mais versatilidade. Principalmente, eventualmente, para não ser uma maquinação de 3 eixos que tenha um quarto eixo instalado, genericamente o quarto eixo vai estar o centro de rotação paralelo ao eixo X. Ou seja, vamos ter o cilindro criado não em torno de Z, mas em torno do eixo X. Okay? Isto aqui é uma funcionalidade que acho que toda a gente vai adorar, é muito necessária, era muito pedida. Peço-vos então que experimentem, podem ir sem qualquer problema, como vos disse aqui, ao campo miscelâneos, beta e ativem esta opção. Okay? Pronto. Continuando, temos também outra funcionalidade muito interessante. Esta aqui é a possibilidade de sincronizar operações através peço desculpa, do template através do qual foram criadas. Okay? Vou mostrar-vos isso melhor também num curto vídeo. Aqui vamos ter a possibilidade, ok, deixa-me só puxar aqui um bocadinho para trás, através desta opção aqui, sincronizar operações com o template ligado, ok? E aqui temos depois a possibilidade de, efetivamente, ok, esta operação foi criada com um template e, eventualmente, nós fizemos uma alteração qualquer ao template posterior. Não vamos ter que voltar a criar a operação.
Vamos por isso simplesmente fazer sincronizar e todas as alterações que tiverem sido feitas nesse template vão ser transportadas para a operação que já está criada, ok? Para isso, mais uma vez, temos aqui um pequeno exemplo, na qual temos uma operação que vai ser criada neste momento, ok. É uma operação que está a maquinar toda esta caixa, não teve em conta o estoque atualizado, mas entretanto vamos alterar o template através da qual ele tinha sido criado, ok, e vamos ativar a opção de cortar apenas o material excedente, ok? E agora vamos usar então aquela opção, vamos fazer a sincronização com este template e se repararem agora, após o cálculo, ele só vai então fazer o redesbaste das zonas onde efetivamente tínhamos material para cortar, ok? Continuando, agora deixem-me, ok? Pronto, mais uma novidade, e muitos de vocês já se devem ter apercebido que esta novidade existe, eu próprio já não consigo viver sem ela, que é a seleção rápida de ferramenta, ok? Anteriormente, para escolhermos ou selecionarmos a nossa ferramenta, tínhamos que entrar dentro da toolkit e então selecionar a ferramenta, fechar a toolkit e continuar. Neste caso, o que é que acontece? O SolidCAM, na seleção de ferramenta, passa a ter aqui uma pequena setinha que nos vai permitir clicar e escolher então uma ferramenta a partir da nossa lista. O que é que isto tem de bom também? Automaticamente o SolidCAM faz a filtragem por tipo de ferramenta e não nos vai deixar usar alguns tipos de ferramenta na operação errada, ok? Temos também a possibilidade de aceder diretamente através do Machine Preview, botão direito em cima da ferramenta que nos aparece neste caso no spindle da máquina e podemos também escolher a partir da lista. Ok. Esta aqui é outra das novidades que, de certa forma, vem no seguimento daquilo que foi introduzido também no SolidCAM 2024. Que não sei se estão recordados, no SolidCAM 2024 tínhamos a possibilidade de ter a nossa fixação no ambiente gráfico do SolidWorks e neste momento já conseguimos interagir com ela, ok? No 2025 vamos conseguir efetivamente picar, por exemplo, nesta face aqui, que temos a nível de exemplo, ok, e eventualmente ir buscar ou a profundidade, ou um diâmetro de um furo, ou o que quer que seja, ok? Vale a pena ressaltar que esta não é uma opção que vá tornar a operação associativa com o modelo, ok? Porque este modelo efetivamente é um STL da fixação, não é um 3D, não é um sólido, vá, por assim dizer, é uma nuvem de pontos. Como tal, conseguimos ir buscar estes valores, mas não vai ficar associativo a nada. Continuando, outra das novidades que a mim me faz sentido falar-vos tem a ver com a possibilidade de dar os níveis de segurança, início de ferramenta e por aí fora pré-definidos de acordo com a máquina ou o pós-processador, ok? Porque vamos ver, a nível de exemplo, a uma empresa que tenha máquinas 3 eixos, máquinas 5 eixos e cabeçotes móveis. Como vocês sabem, nos cabeçotes móveis o que interessa é ganhar todos os segundos, ok? E às vezes ter uma retração, uma altura de segurança de 5 mm não faz sentido. Às vezes meio milímetro é suficiente. Que é algo que num centro de maquinação acaba por não ser tão usual, logo vai nos levar a que tenhamos valores superiores. Vantagem aqui, conseguimos ter, ok, para o cabeçote móvel um valor muito pequeno em termos de seguranças, para a máquina de 3 ou 5 eixos vamos ter outro tipo de valores e isto vai ficar sempre ligado ao pós-processador da máquina. Continuando, vamos falar aqui um bocadinho sobre a Toolkit. A primeira novidade que vos quero falar é a introdução das ferramentas de alto avanço, ou seja, as comumente chamadas presas de raio teórico. Aqui vale recordar algo que é o SolidCAM já tinha a possibilidade de ter o 3D destas ferramentas importado para dentro da Toolkit, ok? E efetivamente a remoção do material, depois dentro do Solid Verify, era feita de acordo com esta geometria. Mas o cálculo não era feito através da geometria, ok? O cálculo era feito através de uma fresa com o tal raio teórico, uma Bullnose, e depois, efetivamente, só a remoção do material para os efeitos do 3D é que iriam ser, ou então o 3D é que ia ser tido em conta, peço desculpa. Neste caso, vamos conseguir ter as duas coisas. Vamos ter a parte do cálculo e da remoção do stock também, ok? Esta ferramenta vai ser suportada, como podem ver aqui, para HSS,
Pro HSR, HSM e Auto 3 mais 2. Pronto. Aqui na continuação do que vos estava a dizer, além deste tipo de operações que já vos falei, basicamente, o que é que vamos ter em termos de benefícios? Acaba por ser tudo aquilo que já vos disse, ok? Vamos conseguir ter uma certeza muito maior na programação e operações naturalmente mais seguras, especialmente redes baixas e por aí fora. Mais melhorias em termos da toolkit. E aqui vou ter que vos mostrar, mas prende-se com a importação do 3D da ferramenta a partir do CAD, ok? Não são as ferramentas paramétricas normais e nativas do SolidCAM, esta prende-se mesmo com a importação do 3D. E aqui foram feitas várias melhorias, ok? Para isso, vou começar por vos mostrar. Aqui é o nosso menu normal para fazer importação, na qual vamos conseguir fazer, ou vamos conseguir gerar a ferramenta, neste caso como ferramenta de fresagem. A primeira coisa que vos chama a atenção, vamos conseguir dar logo um sistema de coordenadas para a montagem da nossa ferramenta, ok? Não vamos ter que, de certa forma, ter o que tínhamos antes, em que tínhamos que ter já a nossa origem, como temos aqui, como origem do STL, ou do projeto CAD também. Neste caso, podemos deixar a origem do projeto onde está, criamos só um sistema de coordenadas no sítio certo, e a partir daqui vamos fazer a importação da ferramenta de acordo com este sistema de coordenadas. Posto isto, vamos ter aqui também mais algumas funcionalidades. Por exemplo, vamos conseguir atribuir ainda dentro deste menu um sistema de coordenadas que vai servir de origem para cada componente da montagem que estamos a importar. Porque é que isto é efetivamente importante? Porque se estivermos a fazer esta importação para fim de criação de bibliotecas, vamos conseguir criar logo uma montagem toda, e isto vai nos poupar muito tempo, e vamos conseguir logo definir a origem de cada componente individualmente, ok? Não vamos ter que estar depois a ajustar cada um deles para guardar na biblioteca. Vamos conseguir ter então cada um deles automaticamente, com a origem automaticamente, ou de acordo com o sistema de coordenadas que criarmos, e os pontos, os joints, os pontos de ligação entre cada componente também vão ser criados automaticamente através de uma opção que eu já vos vou mostrar, ok? Aqui, continuação disto que eu vos disse, ou seja, criar ou associar um sistema de coordenadas diferente a cada componente, e agora vamos ter aqui uma opção muito interessante, que é fazendo o botão direito do rato em cima do componente que vamos querer selecionar. Okay? E estamos a ver os vários sistemas de coordenadas que foram criados para cada um destes componentes. E aqui vamos ter esta opção, ok? Vamos mudar o joint com, de certa forma, o ponto de montagem. O que é que isto vai fazer? Vamos conseguir ter a ferramenta montada, mas com cada um dos componentes com a sua origem no sítio certo. Okay? Se formos analisar cada um deles, temos a origem do componente superior e temos o joint do sítio certo, onde vai montar o componente inferior. Okay? Neste caso, como temos vários componentes aqui nesta montagem, vamos ter vários pontos de montagem também de outros componentes. Okay? Continuando, vamos ter também, agora e aqui mudando um bocadinho o tema, na toolkit vamos conseguir fazer a filtragem por tipo de ferramenta, mas também para o torno. Até agora tínhamos para ferramentas ligadas à fresagem, agora temos também para ferros e por aí fora. Okay? Mais uma pequena melhoria, mas que para mim também, de certa forma, me poupa muito tempo, principalmente porque eu tenho de trabalhar muito com o Machine Preview e com a toolkit, é a introdução do cubo para conseguirmos orientar mais facilmente as vistas dentro da toolkit e da pré-visualização de máquina também dentro das operações. Temos também aqui a criação de uma hiperligação dentro das bibliotecas, ou seja, como é que isto funciona? Muito fácil. Tanto para as pastas como para os fecheiros vamos ter esta hiperligação e que nós colocando ou colando aqui o link direto para, por exemplo, neste caso, o site do fornecedor, vamos ter aqui a família toda destas peças, ok? Isto é muito útil em termos de organização
e para fácil acesso e para que toda a gente consiga, ou todos os utilizadores do SolidCam consigam efetivamente, em questão de um segundo ou dois, aceder à página onde temos estes componentes, ok? Outra funcionalidade interessante, especialmente para quem usa cabeçotes móveis, prende-se com a possibilidade de criarmos ferramentas duplicadas dentro de um dispositivo. Como é que isto vai funcionar? Vamos ter neste dispositivo, por exemplo, temos aqui 3 pontos para montar ferramentas. Vamos ter então 3 joints diferentes, ou seja, 3 pontos de ligação com este dispositivo. Como é que vai funcionar? Botão direito sobre a montagem ou a ferramenta individual que queremos duplicar. Vamos então à opção duplicar e escolhemos para onde é que queremos transpor estas ferramentas. Basicamente o processo que vai acontecer é vamos passar desta imagem do lado esquerdo onde temos só uma ferramenta para automaticamente termos logo 3, ok? E neste caso, muito provavelmente, vocês não vão querer só duplicar as ferramentas, mas isto vai ser uma forma muito rápida de, ok, vamos copiar tudo para ali, inclusive o cone, ou o aperto, e vamos só trocar a ferramenta ou o tipo de ferramenta e torna o nosso workflow muito mais fácil. Continuando com a toolkit, vamos conseguir agora introduzir equações dentro dos campos de texto, tanto das conexões como do acesso rápido, ok? Basicamente aqui falo de equações, o mais comum é fazer contas de somar ou subtrair para conseguirmos ter, de certa forma, os valores de uma forma mais direta. Outra funcionalidade interessante, e isto para quem trabalha muito com as ferramentas e não só com cones, fixações, através da importação do 3D, muitas vezes quando vamos fazer uma reorganização de pastas ou mudamos o nome de um 3D, de um STL, o que nos vai acontecer é que às vezes vamos perder a ligação ao caminho, ok? O que é que esta funcionalidade vai fazer? Basicamente, clicando aqui vai desaparecer esta janela e nós aqui através do nome do componente vamos ter a possibilidade de pesquisar dentro de uma pasta ou um conjunto de pastas, ok? Mesmo pastas dentro de pastas também, seguindo a hierarquia, por todos os componentes com estes nomes, ok? E aqui vai-nos aparecer uma lista e então, ok, nós sabemos que é este, basta selecionar e fazer a replace, certo? Continuando, ainda aqui dentro da toolkit, as fresas do topo raso ou end mill passam a ter aqui a possibilidade de declarar o chanfro, que muitas vezes é usado nestas ferramentas, ok? Isto por norma é um chanfro cuja finalidade é praticamente proteger a aresta de corte da ferramenta, pois não só, existem também ferramentas que têm um chanfro mais pronunciado de 1 ou 2 mm, que muitas vezes são usadas, por exemplo, para fazer chanfros em zonas complicadas. Okay? De qualquer forma, vamos ter esta representação tanto na parte paramétrica da ferramenta, como depois na representação, como podem ver aqui, da remoção do stock. Continuando, algo que também já foi muito pedido por vários utilizadores é a possibilidade de selecionar vários parâmetros de corte de uma ferramenta e colar, ou seja, transpor para outra ferramenta diferente, ok? Conseguimos agora selecionar vários, copiar, colar e é muito rápido a fazer a transposição destes parâmetros entre ferramentas. Foi também adicionado um botão na janela de importação da Machine Tool Setup. Como é que isto funciona? Muito simples. Para o caso de queremos importar todo o... e para quem não sabe o que é, vou só fazer aqui um pequeno à parte. Este Machine Tool Setup, ou biblioteca de máquina, basicamente esta biblioteca de máquina vai ter, todo o habitat, por assim dizer, da máquina, ou seja, ferramentas, fixações, tudo. E quando estamos a fazer esta importação, clicando neste botão, automaticamente o SolidCam vai montar tudo no sítio certo, de acordo com o que nós guardamos a priori, ok? Tem também aqui uma pequena seta que nos vai permitir ter outras opções para montar só por dispositivos. Okay? De qualquer das formas, acaba por nos salvar. Isto é algo que nós já tínhamos, mas tínhamos que, para chegar lá, tínhamos que ter, se calhar, mais 3, 4 cliques. Aqui é literalmente abrir a biblioteca e carregar no ícone e tudo vai ser montado automaticamente. Outra das melhorias na toolkit prende-se com o facto de agora conseguirmos dar logo um valor pré-definido
Neste caso é uma fresa, mas qualquer ferramenta de fresagem vai conseguir ter então este valor pré-definido para quando fazemos o assembly da ferramenta, ela já ter o comprimento fora do cone que nós arbitramos durante a criação da biblioteca de componentes. Outra das novidades interessantes, prende-se e de certa forma é algo parecido com o que eu acabei de vos falar, mas neste caso é algo parecido com o outside holder length que nós temos para ferramentas de fresagem, mas aqui para torno, ok? Para os ferros. E apesar do conceito ser ligeiramente diferente, porque os ferros conseguem e são montados de forma tridimensional, ok? No caso das ferramentas de fresagem, basicamente são só montadas ao longo do eixo Z, só temos que colocar um valor direto. Aqui vamos ter algo diferente, que é o stick out length, ok? Este stick out length basicamente vai ser o ponto pré-definido que cada ferro vai ter para ser montado depois no suporte ou então diretamente da máquina, ok? E aqui por outro lado vamos ter também então o ponto de montagem que vai ser usado pelo suporte, ok? E o anterior que eu vos falei do ferro vai ser tido em consideração para usarmos também este ponto do suporte, basicamente para conseguirmos conjugar os dois pontos de referência e conseguirmos ter sempre o ferro montado de forma muito rápida. Okay? Aqui outro pequeno pormenor, este aqui prende-se mais com a organização da toolkit e de certa forma também vem no seguimento de algumas melhorias que foram introduzidas durante o ano passado, tem a ver com a possibilidade de adicionar fabricantes de corte na toolkit, ok? Estes fabricantes de corte, não peço desculpa, fabricantes de ferramentas, fixações, códigos por aí fora, nós vamos conseguir selecionar durante a criação da toolkit, do componente, vamos conseguir dizer, ok, esta ferramenta é deste fabricante. Basicamente é isso. Continuando, também, continuando aqui nesta parte da toolkit, por assim dizer, temos também melhorias na parte da pesquisa de ferramentas, ok? Isto em bibliotecas que têm 20 ou 30 ferramentas ou componentes não vai fazer grande diferença. Agora, para bibliotecas que já têm centenas, às vezes, de componentes, vai ser muito mais fácil de procurarmos por alguém concreto, neste caso, através do nome, ok? Aqui outro detalhe, isto é uma funcionalidade que poucas pessoas conhecem dentro do SolidCAM, que é o Facet Model Editor, que já nos permite, ou que já existe através do stock, ou seja, para conseguirmos fazer a exportação do stock atualizado do SolidCAM, neste caso esta funcionalidade foi adicionada à toolkit, ok? E porquê é que isto é útil? Isto permite-nos fazer a edição do STL, ok? Não do desenho em si, naturalmente, do 3D, mas permite-nos manipular a rotação, permite-nos manipular a origem do STL, e isto muitas vezes é algo complicado de fazer dentro do ambiente do SolidWorks, ok? Aqui vamos conseguir ter um menu direto, perdão, para conseguirmos fazer estas transformações e exportar então no formato que nós quisermos. E já agora, peço desculpa, esqueci-me de mencionar, nós conseguimos executar a toolkit em modo standalone, ok? Mesmo sem ter o SolidCAM ou SolidWorks ativo. Significa que mesmo que queiram apenas manipular fecheiros, mesmo que não tenham nada a ver com o SolidWorks ou o SolidCAM, conseguem manipular o vosso STL à vontade, ok? Mesmo que seja eventualmente, não sei, para fins de impressão 3D, por exemplo, foi o primeiro exemplo que me ocorreu, é algo muito útil. Algo que foi adicionado também nesta versão é a possibilidade de fazer reset à posição ou da peça, ou de uma prensa, ou de uma ferramenta de forma muito rápida. Conseguimos fazer reset à orientação, à posição e o geral, por assim dizer. Aqui para arrematar este assunto da toolkit, vamos ter a possibilidade de fazer importação e exportação através de uma interface que suporta formato XML, ok? Isto é algo que nós iremos falar também, aliás, isto e várias das novidades que temos, principalmente na toolkit, será algo que vamos explorar eventualmente num próximo webinar. Se vocês tiverem interesse em conhecer um bocadinho mais a fundo estas novidades e estas funcionalidades novas, porque naturalmente não vamos conseguir explorar durante este webinar todas as novidades, todas as novas funcionalidades a fundo,
porque senão íamos ter aqui um webinar eventualmente com umas 4 horas. Ok. Continuando, e aqui vamos sair da toolkit e vamos começar a entrar nas operações propriamente ditas. Aqui uma novidade no Pocket Recognition. Neste caso, o que é que o Pocket Recognition vai trazer de novo? Vai conseguir ler o stock, vai conseguir fazer o reconhecimento do material que ainda falta cortar e temos então a possibilidade, ok, do Pocket Recognition ir maquinar apenas essa zona. E para além disso, e uma opção que tínhamos também já em outras operações 2,5, como por exemplo do Pocket normal, a partir de agora o SolidCam, neste tipo de estratégia de Pocket Recognition, consegue ler o stock que efetivamente temos para cortar e estender o percurso até lá também, ok? Como temos aqui a nível de exemplo nesta imagem, onde temos aqui um pouco de stock, aqui alguns milímetros fora do limite da peça, e o percurso vai ser estendido mais um pouco para ter a garantia que vai incrementar fora. Continuando, para operações de furação, tal como aconteceu com o Pocket Recognition, a furação nos 2,5 vai ter também em consideração o stock, ok? E aqui o que vai ter, qual é que vai ser o impacto que vai ter? Se vocês repararem, tem aqui um botão adicional, ok? Este da direita que vem selecionado por pré-definição é o clássico, é o que já existia, ok? Se tiverem este modo selecionado, a furação 2D continua a ser exatamente o mesmo que vocês estão habituados. E agora tem também esta opção de modo de Stock Recognition. O que é que isto vai significar? Eu peço desculpa. Vai significar que nos níveis o ponto superior do furo vai ser selecionado automaticamente pelo stock atualizado. Ok? Peço desculpa. De resto, a profundidade, os restantes parâmetros vai ser exatamente a mesma coisa. Ok? E para além disso, foi adicionado também a proteção relativamente à fixação. Continuando, vamos ter também a possibilidade de criar uma boundary ao redor de um grupo de furos. Por exemplo, como vocês estão a ver nesta imagem, temos aqui várias ou largas centenas de furos para serem feitos. E como vocês bem sabem, provavelmente, quando nós vamos fazer a seleção destes furos, se utilizarmos um filtro de seleção para selecionar tudo ao mesmo tempo, acaba por nos facilitar muito a vida, ok? E aqui temos a possibilidade, depois de criar uma boundary, neste caso, por exemplo, à volta deste grupo de furos, e vamos conseguir criar ações a partir daí. Como podem ver aqui, primeira opção, incluir apenas os furos que estão dentro desta boundary, ou seja, significa que vamos fazer a maquinação apenas destes furos. Por outro lado, conseguimos fazer também o oposto, que é excluir apenas estes furos e maquinar os restantes. E temos aqui uma última opção, que é ignorar a boundary. Neste caso, acaba por ser a mesma coisa de não termos boundary nenhuma. Okay? Relativamente ao Multi-Depth Drilling, temos aqui uma novidade que, de certa forma, está relacionada também com a furação normal, que tem a ver com a possibilidade de capturarmos automaticamente as interseções dos furos através do stock atualizado, ok? Não através, tenha atenção aqui, acho que é importante destacar, não através do 3D, mas sim através do stock, que é algo que é substancialmente melhor. Imaginem, por exemplo, esta peça que aqui temos, o comportamento de uma broca, neste caso, imaginando que seria uma broca canhão, vai ser completamente diferente tendo este material sólido ou então tendo já estes furos e estas caixas maquinados no material. Porquê? Porque vamos ter que ter abrandamento e aceleração consoante a geometria que efetivamente está a ser feita. Se tiver material, conseguimos ter sempre uma velocidade constante. Se tiver uma interseção, vamos ter que abrandar, ok? Ir mais devagarinho e depois não vale a pena também termos durante toda a interseção da caixa a ferramenta a andar devagar, podemos ir um pouco mais rápido, ok? E quando voltamos a chegar a uma parede, então a broca vai abrandar outra vez, ok? Isto é extremamente importante porque poupa-nos muito tempo, por exemplo, a fazer medições, ok? Porque neste caso eu tinha que ir ver cada um destes níveis, okay? Cada uma destas medidas,
que valor é que íamos ter para criar manualmente as interseções. Neste caso, clicamos neste botão e o SolidCam vai buscar estes valores todos de forma automatizada. Outra das grandes novidades que temos nos dois eixos e meio é nas operações de chanfre. Okay? Isto porquê? Porque, como vocês sabem, até à versão 2024, o SolidCam e nos dois eixos e meio tinha a opção de criar um chanfre apenas dentro das operações de Profile e Pocket. Okay? A partir de 2025 vamos ter isto como uma operação à parte. Conseguimos ainda aceder através do Profile e do Pocket como tínhamos antes, mas agora temos mesmo uma operação de chanfre declarada, ok? Esta operação de chanfre é, de certa forma, similar com o que já tínhamos com o Profile, mas temos apenas parâmetros e campos que digam efetivamente respeito ao chanfre em si, ok? Um dos exemplos tem a ver com a profundidade. Aqui no Profile era a profundidade da maquinação e aqui é a profundidade do chanfre, ok? Na página da tecnologia, isto faz e emula, de certa forma, várias opções que temos no Edge Debugging Recognition, que é o reconhecimento de quinas para fazer a chanfragem. Aqui vamos ter, por exemplo, o diâmetro de corte. Vamos ter aqui um offset de segurança relativamente às paredes, ok? Pronto, basicamente é todo o conjunto de parâmetros que queremos ter só e apenas numa operação de chanfre. Passando aqui à parte do torno, temos também várias novidades. Uma das mais chamativas acaba por ser o torneamento dinâmico, ou Dynamic Turning. Basicamente é a possibilidade de fazer o torneamento usando, por exemplo, uma máquina que tenha capacidade de ter uma cabeça rotativa, por exemplo, um eixo B, de termos um torneamento de certa forma em 5 eixos, por assim dizer, ok? Em que conseguimos usar a cabeça rotativa para conseguir, com uma ferramenta só, aceder a várias zonas que de outra forma não seria possível. Conseguimos também ter torneamento com o eixo Y, ok? E para além disso, conseguimos também, para as máquinas que têm essa capacidade, utilizar os ferros, por exemplo, os mais conhecidos são os da Ceratizit, em que conseguimos ter a rotação do próprio spindle da máquina para conseguir acompanhar a geometria da pastilha e então conseguir tornear toda a peça com apenas uma ferramenta. Para além disso, este torneamento dinâmico vai ter suporte também a partir do Service Pack 4 desta versão do SolidCam, a possibilidade de fazer este torneamento com output X negativo. Okay? Outra das novidades neste tipo de máquinas, este aqui é um exemplo então deste eixo B que estávamos a falar, desta cabeça móvel que estávamos a falar nas novidades anteriores. Aqui vamos passar a ter orientação automática da ferramenta dentro da toolkit. Okay? Ou seja, quando vamos criar a operação, a ferramenta, o SolidCam já sabe qual é que é a orientação pré-definida que a ferramenta tem que ter para a medição e isto já vem dentro da própria ferramenta em si e não tem que ser criado manualmente sempre dentro de cada operação. Continuando, outra das novidades do torneamento dinâmico, aqui são à parte. Estas novidades foram lançadas ao longo do ano, ok? Por isso é que temos aqui certas novidades que já vêm corrigir outras novidades ou melhorar outras novidades. Por exemplo, o torneamento dinâmico foi lançado num dos primeiros service packs do SolidCam em 2025 e esta novidade estamos a ver neste momento, por exemplo, já vem neste último no Service Pack 4, ok? Que basicamente é adicionar uma tolerância para a inclinação da ferramenta. Temos também outra das novidades que é a possibilidade de ter o multi-depth drilling ou furação profunda para torno, ok? Basicamente, tudo o que temos na furação profunda em termos de fresagem, vamos ter também para o torno, ok? Continuando, temos aqui a possibilidade de criar o turbilhonamento, o thread whirling, que é o termo em inglês, com passo variável no SolidCam. Okay? Basicamente é algo que estamos a ver aqui nesta peça. Outra novidade, e isto é muito interessante para quem usa
para quem tem máquinas de cabeçote móvel, tornos suíços. Porquê? Porque, de certa forma, vai melhorar uma opção que já existia, que é para quebrar a quina do stock. E porque é que porque é que isto é importante, por assim dizer? Como vocês sabem, num cabeçote móvel, num torno suíço, o eixo Z é feito pela própria barra, ok? A barra ou o cilindro, a peça, é que anda para trás e para a frente. E como é que isto é controlado? A máquina tem um canhão-guia que vai fazer o guiamento da peça ou da barra. Quando nós temos já algum tipo de torneamento feito, o que é que vai acontecer? E isto acontece com qualquer maquinação. Vai gerar rebarbas. Ok? E esta opção vem prevenir que haja, em primeiro lugar, algum tipo de dano com o canhão-guia e mesmo até a possibilidade da barra ficar ligeiramente presa ou riscar ou causar qualquer tipo de dano que seja. Isto é um parâmetro muito simples, neste caso vai adicionar uma extensão a esta quebra da barra, ok? Deste pequeno chanfre que é feito na barra. E esta extensão é feita mesmo para suavizar aqui, esta, esta eliminação das rebarbas, ok? Outra das novidades, é algo que também já era muito pedido pela maior parte dos utilizadores de torno, tem a ver com a aproximação de segurança automática quando estamos a trabalhar no back spindle ou sub-spindle. Okay? O que é que isto significa? Se nós copiarmos uma operação, por exemplo, de fechamento que foi feita no main spindle e nós queremos manter tudo, mas usar no sub-spindle, o que é que vai acontecer? Ou o que é que acontecia até agora? Nas ligações, na página dos links, a ligação standard é partir e acabar no canto superior direito. O que é que acontecia se fôssemos fazer isso no sub-spindle? A ferramenta ia tentar aproximar-se pela parte de trás da peça, ok? Agora o SolidCam, de certa forma, ficou inteligente. Consegue saber que está a trabalhar no sub-spindle e automaticamente vai converter esta aproximação do canto direito para o canto esquerdo. Passamos aqui aos 4 e 5 eixos. A primeira novidade não é propriamente de 4 ou 5 eixos, na realidade é 2 eixos e meio, mas é a operação de wrap. Basicamente agora temos a opção de fazer a retração ou pelo caminho mais rápido, que era o que já tínhamos, ou então para fazer a retração pelo mesmo caminho, okay? Pelo mesmo sentido em que estava a cortar. Isto é importante porquê? Porque existem máquinas que não têm capacidade de, de fazer a rotação acima de uma determinada amplitude em termos de graus, ok? Portanto, o que é necessário é voltar para trás, porque se continuar a máquina vai dar alarme. Ok, continuando aqui. A partir de agora, o SolidCam vai ter sempre proteção relativamente às colisões em tudo o que é trabalhos de 3 eixos e a maior parte dos trabalhos multi-eixo, ok? Outra das novidades prende-se com a possibilidade de, dentro deste leque de operações, Pro 3D HSR, HSM, Auto 3+2, por aí fora, temos a possibilidade de escolher um sólido como sendo o nosso toque apenas para esta operação. E o que é que isto significa? Vamos ver aqui com mais detalhe neste pequeno vídeo. Ok, tenho aqui um paralelepípedo desenhado, ok, um sólido. Isto aqui basicamente é para representar, eventualmente, não sei, a possibilidade de ter havido algum dano nestas superfícies. Foi necessário recorrer à solda, ok, e agora queremos só eliminar esta solda excedente para voltar a maquinar esta zona. O que é que fazíamos aqui? Criávamos aqui um sólido tal como está representado aqui neste vídeo, ok, e o SolidCam vai apenas e só maquinar então esta geometria. Okay, estamos aqui com um pequeno problema no vídeo. Peço desculpa. Ok, já voltou ao normal. Vou passar aqui para a frente. Ok. E vamos ter o restante dos parâmetros. Ok, está a fazer o cálculo. E aqui, como podem ver, temos apenas a remoção do material que efetivamente definimos como sendo o nosso toque. Ok?
Com isto, não vamos perder tempo a criar, por exemplo, operações dummies, ou seja, para representar apenas a remoção de material em todas as zonas menos esta, não vamos ter, basicamente, mais trabalho no sem ser criar um pequeno sólido e fazer uma operação normalíssima, sem mais constrangimentos, sem mais dores de cabeça. Continuando, vamos ter a possibilidade de usar uma tecnologia que já tínhamos noutros tipos de operações, que é usar as boundaries através da seleção de superfícies e agora para o Rotary Machining, Geodesic Machining e Multi-Axis. Continuando aqui no Rotary Machining, vamos ter a possibilidade de ter entradas e saídas controladas e suavizadas para desbaste. Okay? Isto basicamente é algo que é obrigatório, ou já era obrigatório há bastante tempo. Basicamente vai-nos permitir estender o tempo de vida da ferramenta porque ela vai entrar e sair de forma muito mais suave do material. E outra coisa que também foi introduzida nesta versão, na parte dos acabamentos, dentro do Rotary Machining, vamos conseguir dar uma sobreposição do percurso, ou um overlap. O que é que isto, basicamente isto foi introduzido porquê? Para evitar aquelas marcas da fresa nas zonas de entrada e saída. E se isto é algo importante nos 3 eixos, por exemplo, em multi-eixos mais ainda. Okay? Porque muitas vezes tínhamos aquela marca que queríamos disfarçar e às vezes tínhamos que ir forçar ali a ferramenta a fazer aquilo de outra forma menos convencional e agora, com apenas um parâmetro e um valor, conseguimos ter aquilo que queremos alcançar. Okay? No Geodesic Machining, temos aqui a possibilidade de escolher se queremos um corte adicional antes ou depois da maquinação, ok? Basicamente é algo que tem aqui nestas imagens. Ou seja, maquinar o contorno da geometria antes de fazer a maquinação do miolo ou então no fim. Para além disso, no Multiblade Milling, para quem não sabe, é um tipo de percurso que tem essencialmente como fim a maquinação de turbinas. Conseguimos agora utilizar fresas topo raso a adição daquilo que já tínhamos antes. Neste caso, fresas topo raso, bullnose e taper mill. Esta é outra das novidades que acho que os utilizadores de 5 eixos vão encontrar muita utilidade porque é algo muito interessante. E aqui também tenho um pequeno vídeo para vos mostrar. Okay? Basicamente, dentro da operação no Machine Control, vamos conseguir selecionar um ponto de partida para a máquina iniciar. E se vocês repararem, isto é uma peça de grandes dimensões para a máquina que está onde vai ser maquinada. E logo ao iniciar o percurso, se vocês repararem, já temos a máquina a vermelho. Significa que está em fim de curso no eixo Y. Okay? Vamos ver então aqui como é que vamos conseguir resolver este problema. Aqui dentro deste separador, vamos conseguir... Desculpa, vamos só esperar aqui um bocadinho. Okay? Vamos voltar ao Machine Control. E aqui vamos conseguir utilizar esta opção, Provide Translation Axis Direction. Ou seja, e se repararem, ao selecionar esta operação, vou andar só aqui um bocadinho para trás. Okay? Esta opção estava bloqueada, mas ao escolher então esta tal opção, isto agora vamos ter a possibilidade de controlar as opções que aqui temos. E automaticamente, ao ativar aquela opção falada, conseguimos logo verificar que a máquina veio para o sentido X positivo, ok? São as direções pré-definidas que o SolidCAM nos vai dar. X e Y positivo e negativo, ok? Estão a ver? E ao selecionar apenas esta opção do Y, se repararem, a nossa máquina deixa imediatamente estar em fim de curso, ok? Temos também a possibilidade de começar o percurso no sítio que desejarmos. Okay? Ou no sítio que o SolidCAM considere possível, mais próximo daquilo que nós definimos aqui a nível de rotação. Okay? Estão a ver? Acho que é algo que vai ser extremamente útil para quem utiliza especialmente máquinas deste género. Okay? Continuando, outra das novidades prende-se com a melhoria nas retrações em percurso 5 eixos.
Esta máquina que temos aqui a nível de exemplo, e apesar de nós não conseguirmos ver no percurso calculado, ok? O que é que vai acontecer muitas vezes? Se a máquina não tiver capacidade de ir através ou para lá de uma determinada rotação, vai acontecer é que, por exemplo, se este limite for 360 graus ou 359,99, a máquina vai chegar a esse valor, vai fazer a retração para fora da peça, vai indexar novamente a cabeça para o zero e vai então continuar. Okay? O que é que esta nova opção nos dá a possibilidade de controlar de que forma é que vamos fazer essa retração? Okay? E que entrada, saída, altura de segurança, de aproximação é que vamos ter para fazer isto. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre qualquer tipo de novidade ou melhoria que foi feita no SolidCam, funcionalidades novas, não tenham problema, podem a qualquer altura falar connosco através dos contactos que vou deixar no fim do vídeo, ok? Continuando aqui nos multi-eixos, vai haver agora suporte para as Taper Ball Nose e o Lollipop Mill em percursos de acabamento de multi-axis milling. Continuando ainda aqui com o multi-axis, esta melhoria prende-se com a utilização das fresas de barril, ok? E na realidade, qual é que na escolha ou a definição do ponto de contacto? Temos 4 opções. Ou deixamos em automático e o SolidCam vai escolher por nós, ou então podemos forçar, de certa forma, ao ponto de contacto ser escolhido por nós. Ou seja, a seguir temos a utilização de todo o barril, incluindo a ponta, a seguir só a zona do barril ou só a ponta. Okay? Basicamente isto vai nos dar um grande controle ao utilizar este tipo de ferramenta. Outra das opções novas do Multi-Axis Machining prende-se com a possibilidade de, no tipo de percurso de Morph Between Two Curves, vamos conseguir dar estas curvas nós próprios. Até aqui o SolidCam escolhia automaticamente quais é que eram as curvas que eram usadas para fazer a transformação para o percurso. Aqui vamos conseguir nós também, enquanto utilizadores, forçar duas curvas para o percurso ser reproduzido desta forma. Vamos conseguir também dar limites para a inclinação dentro deste tipo de percursos, ou seja, damos-lhe um range onde a ferramenta ou a máquina vai conseguir ou vai poder trabalhar. Ou seja, por exemplo, neste range que aqui temos, a nível de exemplo, temos um valor mínimo de 0 graus e um máximo de 20. Okay? Isso significa que a ferramenta vai apenas trabalhar dentro destes valores. Outra das opções, em nível de multi-eixo, vamos conseguir escolher se vamos trabalhar em fatias do percurso, ou seja, maquinar fatias inteiras, ignorando as intersecções, considerando que está lá uma superfície, ou se vamos maquinar por regiões, ok? Neste caso, a meu ver, fazia mais sentido esta opção da esquerda, mas considerando que esta abertura é maior, ok? A ferramenta ia passar muito tempo a maquinar no ar, ia perder tempo desnecessário. Portanto, aqui íamos conseguir ganhar tempo se usássemos a opção da direita. Okay? Conseguimos escolher também a ordem de corte, se queremos começar de cima para baixo ou baixo para cima. E agora vamos passar à parte do probe, ou sonda. A partir de agora, vamos ter a opção de ter a sonda em máquinas de torno suíço e torno fresa, ok? Estas sondas podem ter várias geometrias, ou seja, podem ter vários estilos diferentes. Isto aqui são 3 exemplos, ou aliás, são os 3 exemplos que podemos ter a nível de torno, ou seja, uma face, 2 pontos externos. Aqui vamos continuar e vamos passar à parte da simulação do SolidCam. O simulador foi introduzido pela SolidCam em 2021 e a opção que temos aqui, nova, prende-se com a possibilidade de ter automaticamente a separação do stock. O que é que isto significa? Nada melhor que mostrar. Okay? Este pequeno vídeo representa a maquinação feita num torno e aqui vamos ter, ok, todas as maquinações e no fim vamos ter a parte do sangramento
para continuar então a maquinar na parte de trás. O que é que acontece? É feita esta maquinação, é feito o cut-off, ou neste caso, a erosão por fio, e o bocado de material que foi cortado vai desaparecer naturalmente, não vai ficar lá pendurado no ar, ok? Esta possibilidade abre-nos aqui várias opções diferentes daquilo que tínhamos antes, porque antes, dentro deste simulador, quando era feito o cut-off, a barra continuava lá no ar, ok? E dava-nos uma série de colisões que efetivamente não existiam porque o material já lá não estava. Ok? Ainda dentro deste assunto da separação automática do stock, isto é algo que, de certa forma, também era obrigatório, porque nós temos agora, e é algo que vamos ver um bocadinho mais à frente neste webinar, voltamos a ter a erosão por fio dentro do SolidCAM e como tal, e como toda a gente sabe, na erosão por fio é um dos processos mais normais, é fazer a remoção do material que existe dentro de uma caixa e esse material sólido basicamente cai para dentro do tanque do dielétrico. Ok. Ainda sobre este tema, temos agora um modelo de arames em termos de visualização a nível de transparência com muito mais precisão do que tínhamos antes, ok? Antes era gerado um modelo que podia levantar alguma confusão que não era assim tão nítido e neste momento acaba por ser muito mais perceptível. Aproveito também para vos falar aqui um bocadinho do novo modo de simulação do SolidCAM, que muitos de vocês já devem ter reparado, quem já tem a versão 2025, que já existe aqui por baixo do simulador novo, que basicamente é o mesmo simulador, mas com a possibilidade de simular a cinemática tal como temos na simulação de máquina do SolidCAM, ok? Eu aqui chamo-vos a atenção, especialmente para quem tem máquinas 3, 5 eixos que tenham cinemática, experimentem este novo modo de simulação, ok? Isto é algo que diria eu que a médio e longo prazo vai substituir a simulação atual do SolidCAM, ok? A simulação de máquina. E, de certa forma, acaba por ser para dar os primeiros passos aqui. Para quem já está habituado a usar o simulador que nós tivemos a ver anteriormente, ou seja, este aqui, não vai causar qualquer tipo de choque porque o ambiente é exatamente o mesmo, ok? A única diferença, em vez de ser a ferramenta que está a trabalhar ali no ar, vamos ter toda a cinemática da máquina a mexer. Agora, algumas novidades relativas à Setup Sheet. Conseguimos ter agora a possibilidade de exportar toda a sincronização de canais da máquina para dentro do Excel, para dentro da folha de programa. Outra novidade interessante, especialmente para quem lida com ferramentas especiais, é a possibilidade de criar uma fotografia para depois ser exportada para dentro da folha. Okay? Como é que fazemos? Fazemos botão direito dentro da pré-visualização da ferramenta, capturar vista e quando geramos a Setup Sheet, esta vista vem automaticamente para onde nós queremos. Ok, continuando. Temos agora a possibilidade de ter suporte a transpor o fabricante do componente e também o número do catálogo para a folha de programa. Ok? E temos também a possibilidade de exportar as fixações completas para a folha de programa. Isto é muito interessante para empresas que tenham, sei lá, algo como temos aqui, estas torres, ou as tombstones, com vários prensas diferentes, vários airpoints, vários componentes. Através de meia dúzia de cliques conseguimos ter toda esta montagem pronta para ir para o operador. Okay? E aqui, mais uma vez, temos também a possibilidade de exportar estes parâmetros adicionais. Outra das melhorias que foi feita a nível da Setup Sheet tem a ver com a reformulação de todas as imagens dos ferros e pastilhas de torno. Okay? As que tínhamos antes já estavam um bocadinho datadas e agora temos uma uniformização relativamente também às ferramentas de fresagem. Outra das coisas que vos quero falar
tem a ver também com agora a integração de uma nova tab aqui na task pane do SolidWorks, na qual vamos ter o chatbot do SolidCam também. Okay? Anteriormente funcionava diretamente a partir do browser da internet e agora vamos ter mais uma aba e assim nunca temos que efetivamente deixar o ambiente em que estamos a trabalhar. Aqui aproveito para vos falar um bocadinho mais também do chatbot, porque ele está todos os dias a melhorar, está a receber atualizações com muita frequência. A evolução que tem neste momento e as funcionalidades que consegue ter relativamente à altura em que foi lançado são muito grandes, ok? Até para mim, enquanto técnico de suporte, muitas vezes eu utilizo o chatbot porque mesmo nós técnicos que estamos aqui deste lado não conseguimos conhecer todas as caixas de texto, todos os parâmetros que existem dentro do software, ok? Nós conseguimos por isso simplesmente, ok, tiramos um print de uma determinada caixa de texto, perguntamos para que é que isto serve. E ele vai-nos dizer, vai-nos encaminhar para webinars, vai-nos encaminhar para a documentação certa. Tem aqui uma série, uma panóplia de recursos cada vez maior, ok? Por exemplo, se nós tirarmos a foto ou o print screen de uma peça de várias perspectivas, temos a possibilidade, ok, dizemos ao chatbot, eu quero maquinar isto numa máquina de 3 eixos em 2 ou 3 setups. Por exemplo, ele, o que nos vai fazer, se nós o pedirmos, vai-nos sugerir uma sequência lógica de operações e até em termos de corte, ok? Temos que falar com ele como se fosse uma pessoa, é uma IA, no fundo, e ele vai nos ajudar, ok? Isto para quem não tem tanta experiência, para quem está a dar os primeiros passos na programação CAM, é muito útil. Agora, passamos a algo que eu já vos tinha falado, ok? O SolidCam voltou a ter erosão por fio. Basicamente, para quem não sabe o que é erosão por fio, efetivamente é corte do material, basicamente é aço, por norma costuma ser aço, através de um fio genericamente de latão e eletricidade a passar por dentro dele. Okay? A peça genericamente é submersa num tanque que contém um líquido chamado dielétrico que facilita a condução da eletricidade que vai vaporizar o material. Efetivamente eu tinha dito cortar, mas o que ele vai fazer é vaporizar o material. Okay? O SolidCam volta a ter então este tipo de tecnologia. Eu não me vou estender muito a falar sobre ele, porque eventualmente iremos ter um webinar a curto e médio prazo em que vamos explorar todas as funcionalidades e todas as potencialidades que este módulo vai trazer ao SolidCam e aos seus utilizadores. Okay? Para já, quero que saibam apenas que temos várias tecnologias diferentes, ou 2 eixos normais. Conseguimos ter também o corte feito através de um ângulo constante ou variável, conseguimos ter 4 eixos contínuos, ok, simultâneos, e conseguimos ter também a criação de macros com tudo isto. Uma das últimas novidades que vos vou falar hoje prende-se com uma grande notícia que tivemos, uma grande novidade que tivemos este ano no SolidCam, que é a introdução do Cam Assist de Cloud NC. E o que é isto? Basicamente é a programação automática. Okay? Como é que é feita esta programação automática? O utilizador, pura e simplesmente, cria as ferramentas, ok? Tem a sua tabela de ferramentas dentro da toolkit, faz o setup da sua peça e a partir daí, botão direito nas operações, árvore de operações, Run Cam Assist e ele vai desaparecer este pop-up aqui, vai desaparecer esta janela em que basicamente selecionamos aqui meia dúzia de parâmetros e toda a programação é feita automaticamente, ok? Basicamente, como é que isto é feito? Esta tecnologia vai fazer um varrimento inteiro à peça, ok? Vai identificar quais as superfícies possíveis de maquinar e vai selecionar dentro das estratégias quais é que fazem sentido para aquela maquinação, ok? E a partir daí, todo este processo é feito de forma automática e depois de estar criado é transposto automaticamente para o SolidCam. Okay? Para ter este tipo de tecnologia, que ele já está disponível no Service Pack 4 do SolidCam 2025, os clientes têm que ter 2 eixos e meio, iMachine 3D, HSS Pro HSM. Okay? A partir daqui,
Basicamente é um módulo adicional como qualquer outro no SolidCAM e acredito que vai ser algo de certa forma revolucionário para os utilizadores porque tem um leque de aplicações muito grande. Seja na parte, obviamente, do CAM, não é? Permite-nos fazer uma série de programações, automatizações que antes não tínhamos possibilidade, ou seja, ter, se calhar não digo 100% a programação feita automática, porque há sempre algo que queremos ajustar, algo que queremos melhorar, mas se tivermos 70, 80% do trabalho feito, vai-nos permitir libertar tempo para outras coisas, ok? Para fazer melhoria contínua de processos, por aí fora. Isto é algo muito interessante também, por exemplo, para quem faz orçamentação. É uma das grandes dificuldades para quem está nesse tipo de posições, estimar um número de horas de maquinação, ver quantas ferramentas é que vai usar para conseguir dar um preço ao cliente, ok? É sempre uma zona um bocadinho cinzenta. Acaba por ser algo complexo, porque nem sempre, mesmo para o programador, dar uma estimativa correta de quanto tempo é que vai demorar a maquinar a peça. Aqui com meia dúzia de cliques, ok? Vamos ter logo uma estimativa, se calhar não é ao minuto ou ao segundo, mas vamos ter ali algo que mais 5 menos 5 minutos ou mais 20 menos 20, vamos ter então uma estimativa vá, muito mais concreta do que apenas uma aproximação feita de certa forma a olho. Ok? Com isto, o nosso webinar chegou ao fim. Caso tenham tido interesse em alguma destas funcionalidades, caso queiram conhecer melhor ou apenas ter mais informações ou alguma dúvida, sintam-se confortáveis para colocar. Até lá, sigam a Cadnia nas vossas redes sociais e até à próxima.